Pastor Luiz Hermínio, alguns anos atrás, entendeu do Senhor de estabelecer os primeiros 7 dias do ano como oferta de primícia ao Senhor. E eles começaram a fazer num primeiro momento, Pastor Luiz Hermínio do Mevan de Itajaí, que é o nosso pastor pessoal, e no primeiro momento eles levavam colchonetes para a igreja, e eles passavam integralmente os primeiros 7 dias diante do Senhor, com todas as famílias, com crianças, aquela coisa toda que você imagina como era. E eles dormiam ali no salão, onde eles podiam. Depois eles foram amadurecendo, os anos foram passando, eles não deixaram de fazer. E hoje eles têm os turnos de oração que acontecem lá durante todo o dia. Em outros Mevans no Brasil, ao redor do mundo. O Mevan Campinas, do pastor Juscelio, também está fazendo dessa forma. E nós, como é nosso primeiro, menos de 2 meses que nós estamos aqui nesse espaço, tem alguns irmãos do Mevan Campinho também, né? Sejam bem-vindos. Nós vamos fazer a nossa primícia lá no Campinho no dia 14. Será um dia, uma noite de primícias ao Senhor lá no Mevan Campinho. E nós entendemos do Senhor de entregar esses 3 dias como oferta de primícia ao Senhor. E a oferta de primícia é algo que nós já fazemos como igreja local, que já vai para quase 14 anos, né? Que nós pastoreamos a igreja local aqui no Recreio há 2 anos, aqui nesse prédio há menos de 2 meses. Nós já temos essa prática uns 14 anos. Nós recebemos isso de entendimento do Senhor. E aí quando a gente conectou com o pastor Luiz Hermínio há 10 anos atrás, testificou, porque é algo que eles já faziam. E algumas pessoas nos perguntam, e eu sempre me preocupo com que as pessoas façam com entendimento. Porque normalmente nós que já somos crentes há muitos anos, a gente tem a tendência de fazer as coisas no automático. Por exemplo, vocabulário nosso. A gente tem um vocabulário, né? Vocês sabem que nós temos um vocabulário. Misericórdia, aleluia, glória a Deus. E a gente fala às vezes em momentos aleatórios. Uma palavra tão importante como misericórdia. Até o nome de Jesus, né? A mãe então fala, em nome de Jesus, menino, fica quieto. Porque a gente acaba fazendo as coisas no automático. Então eu tenho sempre a preocupação de que a gente possa ter entendimento do que fazemos. Por exemplo, no momento de adoração, o porquê levantamos as mãos, o porquê aplaudimos. Como se alguém precisasse, o ministro precisa, vamos dar uma forcinha para o ministro, né? Para o culto não ficar tão vazio, não ficar silêncio, vamos dar uma aplaudida. Por que levantamos as mãos? Por que liberamos brados de adoração? A canção que está cantando, eu tenho entendimento daquela letra. Aquilo é uma verdade, porque é uma verdade que eu estou liberando no mundo do Espírito, mas é uma verdade na minha vida. E a gente tem algumas atitudes como cristãos que a gente faz no automático. E a Bíblia fala em Oséias que o povo é destruído porque ele falta o quê? O conhecimento. Esse conhecimento no primeiro momento é o conhecimento de quem é Deus, mas também é o conhecimento da Escritura. E aí a gente passa por uma situação difícil e a gente perece. Por quê? Porque naquele momento nos faltou o conhecimento e o entendimento e o discernimento. E alguns perguntam, mas o que está por vir para os próximos anos? A pandemia já nos deu alguns sinais. Mas e o que está por vir nos próximos anos? O que será de nós? E a minha pergunta para mim mesma, no primeiro momento é, se me tirarem essas folhas aqui impressas, o que vai sobrar de mim? Se eu não tiver mais acesso a essas folhas impressas. Por isso Deus falou certa vez ao seu povo, essas leis agora eu imprimo dentro de você, no teu coração. Porque no primeiro momento o filho precisa ter, como a gente faz de forma didática e pedagógica, imprimir na casa algumas coisas, umas regras, né? Para os nossos filhos. Mas vai ter um momento que não vão ter mais aquelas regras, eles não vão estar perto da gente, mas aquelas regras estão dentro deles. Então nós precisamos, como igreja, ter o discernimento do momento atual que vivemos, do que nós fazemos, e do que nós fazemos afeta o mundo do Espírito. O que isso afeta no mundo do Espírito? Faz sentido isso? Deixa eu te falar algo. Eu quero profetizar, isso vale para nós, mas todos nós aqui. Nos próximos meses,
o que nós estamos fazendo aqui hoje, alguns irmãos estão fazendo ao redor do Brasil e das nações, de oferecerem uma oferta ao Senhor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, para que a gente possa ter entendimento do que fazemos, principalmente nesse primeiro dia. Nos próximos meses, nós vamos poder colher o que nós plantamos aqui mesmo de forma simples, mas foi tão simples. Eu ir na igreja, me separar, colocar uma roupa, organizar com a minha família. Eu estava de férias, não foi tão difícil assim. Mas nossa, como isso afetou os próximos meses da minha vida. Como na hora H, que eu estava passando por uma aprovação, eu me conheço, eu sei o que eu faria, mas estranhamente eu não fiz. Estranhamente, é como se, e o que é isso? É um memorial. Fala assim comigo, um memorial. Porque a Bíblia fala em Malaquias 4 que existe um memorial para aqueles que temem o nome do Senhor. Malaquias 4 aponta para os dias que nós estamos vivendo, que antecedem a volta de Jesus. Então é os dias que nós estamos vivendo. Faz sentido isso? E ali em Malaquias fala que esses dias, aqueles que não temiam o nome do Senhor, eles ficavam falando uns para os outros e murmurando. Mas no meio daqueles que falavam e achavam tanto, existia um povo que temia o nome do Senhor, e eles falavam uns para os outros acerca do Senhor. E a Bíblia fala que Deus a ouviu e atentou para aquilo que eles conversavam. E a Bíblia fala que para eles Deus estabeleceu um memorial, e para eles nascerá o sol da justiça. E é aquele texto que nós conhecemos. Então se verá a diferença entre aquele que serve e o que não serve, entre o justo e o injusto. E esses memoriais, quem acessa também é o nosso Deus. Então eu creio que esses 3 dias aqui são como memoriais. Nós precisamos ter discernimento de como o mundo do Espírito se move quando nós decidimos estar aqui com as nossas famílias, com os nossos filhos. Eu vim sozinho, não estou com a minha família, mas você está representando a tua casa. E isso tem um poder no mundo do Espírito. Isso é uma semente no mundo do Espírito. Faz sentido isso, gente? Então nós vamos falar primeiramente sobre primícias, para que a gente possa fazer com entendimento e não no automático. Primeiro, por que Deus estabeleceu as primícias? Qual o interesse de Deus nas primícias? O que Deus precisava com aquilo? Porque alguns, se você perguntar, talvez para um colega seu de trabalho, de faculdade, para um parente seu que não é cristão ainda, e perguntar para ele sobre, ou falar com ele de igreja, ele vai falar com você rapidamente sobre dízimo. Não é não? Porque dízimo, não sei o que, ele vai te dar aula sobre dízimo. E alguns perguntam assim, mas sobre primícia eu não tenho entendimentos. Mas a primícia, ela é citada inúmeras e diversas vezes mais na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, de verdade. Em Gênesis 4 é citado primícia, quando Abel traz uma oferta, aquela oferta no hebraico, é primícia. E é citada em Apocalipse 14, no Novo Testamento, pelo apóstolo Paulo. No Antigo Testamento, na restauração do templo, na restauração dos muros, em diversos textos bíblicos inúmeros. Então a gente sabe muito mais sobre dízimo, entende muito menos sobre primícia, que é citado muito mais vezes. E por que não temos entendimento? Mas eu creio que nesses dias Deus está abrindo os olhos do nosso entendimento. O primeiro entendimento de primícia, e falando ainda de primícia de tempo, que eu falei do pastor Luiz Hermínio, que nós estamos fazendo, nós estamos ofertando tempo ao Senhor. Nós estamos consagrando as primeiras horas, os primeiros dias do ano, intencionalmente, com entendimento ao Senhor. Por que fazemos dessa forma? Por que fazemos isso? Deus deixou estabelecido para o povo, as crianças já estão voltando, já lancharam, meu Deus, que lanche rápido. Que bom, né? Deus deixou estabelecido uma festa, que está citada em Deuteronômio, está citada em 1 Samuel, que é a festa da lua nova. Sabe o que acontecia nessa festa? Todas as vezes que o povo via a lua nova sendo avistada, eles separavam e corriam e entregavam, sabe o que? Primícia de tempo ao Senhor.
Não era da colheita, era a primícia de tempo. O que eles faziam? Eles começavam a consagrar todos os dias de que aquela lua nova estava sobre eles. A lua nova aparecia, eles corriam e eles entendiam que era um sinal. Que sinal? O novo tempo está chegando. E antes de eu tomar as minhas decisões desse novo tempo, eu quero consultar ao Senhor para as decisões que eu vou tomar na próxima estação. Então eles entendiam que um novo ciclo, uma nova estação estava chegando. Então eles consultavam ao Senhor. E o que eles faziam? Ofereciam tempo. Como? Em adoração. E está aqui os nossos turnos de adoração ao Senhor. Amanhã nós teremos o turno às 18 horas, assim como tivemos hoje às 18 horas. Vamos ter na quarta-feira, se você quiser chegar mais cedo às 18. Estaremos aqui nos turnos de adoração ao Senhor. Então eles faziam turnos de adoração ao Senhor. E eles davam adoração com danças, com instrumentos ao Senhor. Até que o Senhor pudesse dar a direção para o novo ciclo. Até que aquela lua nova, aquela estação passasse. Faz sentido isso, gente? Para a gente começar a falar um pouquinho aqui sobre primícia com vocês, conversar um pouco. Primeiro entendimento. Que é um principal acerca da primícia, sabe quem é? Primícia não é o que eu dou, nem o tempo, nem qualquer outra coisa. Primícia é quem eu sou. Sabe por quê? Porque por que Deus estabelece a festa das primícias? O que está por trás de Deus estabelecer inúmeros versículos que apontam para que o povo pudesse trazer primícias e consagrar ao Senhor em tempo, em colheita? Por quê? Porque Deus estava mostrando, você, Israel, e Jeremias fala isso, é minha primícia. Você é minha primícia. Tiago vem falando que nós somos a igreja dos primogênitos, as primícias de Deus. Então o primeiro entendimento que eu tenho que ter, e principalmente para os dias atuais que nós vivemos, que não são fáceis, eu sei. Os olhos um pouco aí no seu lugar. Nesses dias que caia sobre nós o entendimento de quem nós somos. A tua casa, os teus filhos, a tua família, o teu casamento é primícia ao Senhor nesses dias. Nesses dias nós vamos ensinar os nossos filhos que quando eles estiverem na escola, na faculdade, eles não vão se contaminar. Não é porque eles são mais especiais, é porque eles são primícias e separados como santidade ao Senhor. A nossa casa nesses dias maus não vai cair, não vai sucumbir. Não porque nós somos especiais ou entregamos algum dinheiro diante do Senhor. É porque nós entendemos quem somos e nós somos primícias do Senhor. Para essa hora, o Senhor nos fez nascer nesses dias, nesse século, com um objetivo específico. A tua casa nasceu nesses anos, nessa geração, com um objetivo específico de sermos separados, primícias do Senhor para a última hora. E é esse primeiro entendimento que nós precisamos ter. Quando nós olharmos para os nossos maridos, para as nossas esposas, para os nossos filhos, mesmo passando por dificuldades ou tendo um ano de desafios pela frente, eu vou olhar entendendo, Senhor, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, eu não vou entregar os pontos, porque eu sei quem eu sou. Eu sou primícia ao Senhor. A minha casa é primícia. Sabe como Deus estabelece as primícias? Ele fala assim em Levítico, não precisa abrir os textos, eu vou falando para vocês, para a gente ganhar tempo. As primícias, elas são santidade ao Senhor. A primícia é santidade ao Senhor, e ela será um estatuto perpétuo em todas as gerações, aonde quer que vocês morarem. Então primícias não diz respeito à lei, ele fala, é um estatuto perpétuo, é para sempre. Em todas as gerações, aonde quer que vocês morarem, primícias é um estatuto perpétuo, e ela é santidade ao Senhor. E Deus estabelece para o povo primícia de tudo, dos animais, da terra, dos primogênitos, de tudo. E Ele fala, antes de vocês fazerem qualquer coisa, antes de tudo, se separem como primícia para mim. Porque primícia fala dos primeiros frutos. E eu não sei você, nós temos um desafio nesses dias, principalmente quando acordamos, né? Só da gente acordar, abrir o olho pela manhã, a gente tem o desafio de entregar o primeiro ao Senhor.
Por quê? Porque o celular está lá do nosso lado. E dar resposta para alguém, e resolver alguma coisa urgente que ninguém pode resolver, só a gente pode resolver, ou ficar entretido com qualquer coisa, é o primeiro. Então, nos dias atuais que nós vivemos, entregar primícia de tempo ao Senhor é um desafio. Mas eu sei que eu estou diante de homens e mulheres, de filhos e filhas de Deus, que vão entrar nesse lugar nesses dias, mesmo que para alguns pareça radical, mas nós vamos ter coragem de dizer: Senhor, eu quero entregar os primeiros minutos da minha vida como oferta a Ti, Senhor. Eu quero me disciplinar, eu quero me exercitar nisso. E eu vou começar me exercitando. No início não vai ser fácil, mas eu sei que com o tempo, até como um exercício físico, eu vou me acostumando a me entregar a Ti. E como diz a canção: sejas o meu universo, sejas o primeiro, seja o sol que entra pela janela. Não tem essa canção? Sejas o primeiro em tudo, Senhor, na minha vida. Então, como nós precisamos nos exercitar nessas mínimas coisas? Por quê? Porque não é aquilo que eu faço, é quem eu sou. Deus não está interessado no que eu faço, Deus está interessado em quem eu sou. Deus não está perguntando: Adão, o que você está fazendo? Ele está perguntando: Adão, aonde você está? Eu não quero saber o que você está fazendo, meu filho. Não é o que fazemos, é quem nós somos. E quem nós somos primícias do Senhor. Nós somos primícias do Senhor. O mundo do Espírito, ele respeita as leis espirituais. Os demônios respeitam e obedecem hierarquias e leis no mundo do Espírito. E uma lei espiritual, sabe qual é? É a lei da primícia. Sabe o que é a primícia? Ela é santidade ao Senhor. O que significa santidade? Separado. Ser santo não significa ser perfeito, significa ser separado. Então, no mundo do Espírito, Deus estabeleceu como estatuto perpétuo que a primícia é algo separado a Ele, intocável, é dele. E sabe o que acontece? O mundo do Espírito respeita essa lei. Logo, os nossos filhos não poderão ser tocados, porque eles são primícias do Senhor. A nossa casa, o nosso casamento, as nossas finanças, porque são primícias do Senhor. Vamos ler alguns textos bíblicos aqui rapidamente. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 16. O ensinamento do apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, acerca de primícias. E ele diz: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiro fruto, como primícia, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também serão. Então esse versículo é muito claro. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primícia, como primeiros frutos, toda a massa também será. Se a raiz é santa, os ramos também serão santificados. Com o entendimento prático que nós temos, se nós estamos santificando como santidade ao Senhor os 3 primeiros dias da nossa vida, do nosso ano ao Senhor de 2024, os demais dias serão santificados. Por quê? Porque o mundo do Espírito respeita essa lei. Respeita essa lei. E quando nós trazemos uma oferta de tempo financeira, o que quer que seja, diante do Senhor, como primícia, como primeiro fruto, isso fica como um memorial diante de Deus, estabelecido. E esse memorial nós podemos acessar no decorrer do nosso ano. Então, alguns perguntam, parece que um passe de mágica, né? Me ajuda, ora por mim, por isso. Ok, nós vamos orar. Mas cumpra os princípios, que automaticamente a sua vida vai ser ajustada. O problema é que a gente olha para a nossa vida e quer um passe de mágica, de mudança em alguma situação. Não tem como. E simplesmente, se eu cumprir os princípios, há um ajuste automático no mundo do Espírito. Amém? E o apóstolo Paulo está dizendo: se vocês santificam essa parte, eu vou santificar todo o demais. Se você consagra os seus filhos, os seus primogênitos a mim, os seus filhos a mim, eu vou santificar toda a sua família. Foi por isso que Deus estabeleceu a oferta de primícia. O que há por trás de um desejo de um Deus tão poderoso de estabelecer primícias? Esse princípio. Há por trás o desejo de um pai, dizendo: meu filho, eu não posso te perder.
Então eu vou te deixar alguns sinais ao longo do caminho, sabe, alguns recadinhos na parede, na porta da geladeira, para que você não se esqueça de quem você é. Eu vou te deixar alguns sinais para que você entenda que você é meu. É o desejo de um Deus que é Pai, de que em tudo Ele fosse o primeiro em nós. Não só nesses 3 primeiros dias, esses 3 primeiros dias do ano, eles só apontam para algo que nós precisamos fazer todos os dias. Apontam para algo que nós vamos, talvez, lá para sexta, sábado, que entramos na correria que o ano começou. A gente vai entender, não, eu entendi algo de Deus e Ele reacendeu algo no meu coração. É simples, Ele é o primeiro. Então eu vou parar de tomar as minhas decisões e vou voltar a consultar o meu Pai, porque Ele é o primeiro e precisa voltar a ser o primeiro. Por isso que quando Jesus aparece no cenário como oferta de primícia, o primogênito entregue como primícia de Deus, Ele aparece no cenário dizendo: buscai em primeiro lugar, fala comigo, em primeiro lugar, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é um passe de mágica. Jesus, Ele começa a sua vida falando sobre isso. Mas parece que o povo queria uma revelação nova, né? Um céu aberto, uma coisa bem, né, os trovões. Não, Ele chegou de forma simples dizendo: vem cá, voltem a buscar o Pai em primeiro lugar. Primeiro, entenda que Ele é Pai. Segundo, entenda que Ele precisa ser o primeiro em tudo. Gente, isso parece ser tão simples, mas isso muda a vida de uma pessoa. O buscar, o consultar a Deus como primeiro pode mudar o curso do nosso ano. A palavra para espíritos principados na Bíblia é a palavra arquétipos, que fala de arquitetos, que eles arquitetam maldade. O nosso inimigo, ele é milenar, e ele tem arquitetado para cada um de nós coisas, talvez para esse ano, eu não sei, mas eu quero dizer que aqueles filhos que de forma simples decidirem entregar a sua colheita, a sua vida como primícia ao Senhor, vão desarmar todas as armadilhas que o inimigo pode ter arquitetado contra você, contra a sua casa, porque o mundo do Espírito se move por leis espirituais e respeita e obedece a essas leis. E tudo que foi arquitetado contra nós não vai prevalecer, porque nós, como o nosso irmão mais velho, primogênito entre muitos irmãos, aquele que foi dado como oferta de primícia, nós vamos voltar para esse lugar simples que os fariseus rejeitaram e não entenderam. Quando ele falava: eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazendo, eu consulto meu pai em tudo. Qualquer situação eu vou lá consultar. Jesus não precisava disso, mas ele, em Hebreus, fala: em nada se envergonhou de ser chamado de nosso irmão, para que em tudo pudesse ser semelhante a nós. Então, da mesma forma que Jesus fez, eu e você precisamos fazer. Eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazendo. Eu não quero subir se a sua presença não for comigo. Eu quero me entregar porque eu sou quem eu sei quem eu sou. Eu sou primícia, eu sou santidade ao Senhor. E é isso que nós vamos voltar a fazer. Sabe, quando na correria do dia a gente acaba dormindo, quando os filhos dormem, né, a gente já desmaia. A gente vai voltar a botar a mão na cabeça das crianças de madrugada, a colocar óleo ungido e falar: Senhor, essa criança é primícia, meu filho, a minha filha é primícia ao Senhor, o meu casamento é primícia. Sabe aquela oração do fogo? A gente vai voltar a fazer a oração do fogo e começar a profetizar: Senhor, a minha casa é primícia, eu só faço aquilo que você faz, aquilo que eu vejo você fazendo. Eu não quero abrir mão desse lugar, porque esse ano eu fiz muito com a minha força, mas eu não quero mais. Eu não sei se faz sentido isso para alguém aqui nessa noite. Então, se é santa a parte da massa que é oferecida como primícia, toda a massa vai ser santificada. Se a raiz é santa, os ramos também serão santificados. Provérbios fala: honra ao Senhor com os teus bens e com primícia
de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus teleiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. O que é a primícia? É quem eu sou. E o que é a primícia também? A primícia é quando aquele filho, que ele está naquela idadezinha ali, entrando na pré-adolescência, sabe? Quem tem filho mais velho aí me ajuda? E aí aquele filho que ele precisa transicionar de um lugar aonde ele só obedece, porque tem que obedecer. Quem já ouviu da mãe? Não é não. Por que não? Porque não. Por que não? Porque não é não. É simples. E a obediência, ela é esse lugar. É Deus com as suas leis dizendo: faça isso, não faça isso. Mas chega um momento que ele fala assim: não, eu não quero mais essas leis. Eu quero que ela esteja dentro de você. E aí aquele filho, que ele já não está mais tão perto da gente, já começa a andar sozinho de ônibus, já começa a tomar as suas próprias decisões. Ele transiciona de um lugar de não só obedecer, porque tem que obedecer. Ele começa a transicionar para um lugar de honra. Eu faço isso, ou eu não faço aquilo, porque eu honro quem os meus pais são. Eu nem me lembro de tudo que eles falaram, mas eu me lembro de coisas que eles deixaram gravadas dentro de mim. E o que é a primícia? A primícia é um lugar de honra ao Senhor. Por isso o autor de Provérbios diz: honra ao Senhor. A primícia é quando eu honro ao Senhor, com talvez um valor, ou com qualquer coisa que eu venha fazer, como aqui nós estamos fazendo de forma simples nesses 3 dias. Mas eu entendo, Senhor, não é porque você está me mandando fazer, é porque eu quero te honrar. Não é porque você está me obrigando, ou eu estou numa escala que eu preciso fazer. É porque eu escolhi te honrar, Senhor. Porque eu sei que por ti, por meio de ti, para ti são todas as coisas. Eu quero entrar nesse lugar de sair da obediência obrigada para uma honra voluntária. Uma honra voluntária. Isso é o que a primícia precisa comunicar no mundo do Espírito. Quando nós fazemos algumas coisas, como eu falei, como cristãos ao Senhor, comunicam no mundo do Espírito, afetam. E o que a primícia comunica no mundo do Espírito? Acerca de você, acerca da sua casa, comunica a honra. Sabe o memorial que eu falei? Esse memorial é o memorial que comunica no mundo do Espírito sobre honra. Que essa casa, que essa pessoa, ela escolheu honrar o Senhor. Quando é primícia, quando é específico primícia, comunica no mundo do Espírito honra. E automaticamente eu recebo os frutos. Porque ele fala: e então, por causa da sua comunicação de honra ao Senhor e desse memorial de honra, os seus celeiros serão cheios de fartos, e os teus lagares irão transbordar. É automático. Não que a gente esteja buscando essas coisas. E como os filhos mais velhos, a gente não está mais buscando essas coisas. A gente está simplesmente buscando honrar quem o nosso pai é. Quem tem um papaizinho já que já está entrando na terceira idade aí? Só meu pai, né? Rodrigo. Já viu quando você olha para os cabelos brancos dos seus pais? A gente vai chegar lá, se Deus quiser. E a gente olha assim: meu Deus, o que o meu pai e a minha mãe passaram para me criar. Agora o que me resta é honrar os meus pais. Porque eles não têm mais o vigor de ficar escrevendo mais aquelas regrinhas que às vezes te dá saudade, né? Aquelas coisinhas que eles faziam, que parecia arcaico. Agora simplesmente o meu desejo é só honrar e trazer o melhor para os meus pais. Por quê? Porque hoje nós já amadurecemos e crescemos. É dessa forma que a primícia comunica no mundo do Espírito. Ela comunica um lugar de honra: Senhor, eu não te busco por algo que você possa me dar. Eu sei que vão se encher os celeiros, os lagares vão transbordar. Eu sei. Mas eu te busco, Senhor, por quem você é. Você é o meu pai, você é o autor da minha vida. Você é aquele que me deu vida e eu estou aqui por tua causa. Eu quero te honrar, papai. É isso que a primícia comunica. E quando nós fazemos isso, automaticamente há uma transferência de DNA. O DNA de Deus é transferido para nós. E nós entendemos: meu Deus, uau, eu sou primícia. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, eu sou dele. E nada poderá me separar do
amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem altura, nem profundidade, nem aquilo que está por vir, nada poderá me separar desse amor, porque eu sei quem eu sou. Não é a condição que eu estou passando ou os desafios que eu tenho que definem quem eu sou. Será que a pandemia, será que a tribulação que está por vir vai definir quem nós somos? Não. A igreja, em Apocalipse 14, fala que existe uma geração que nos últimos dias vai ser evidenciada, que é a geração daqueles que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. E falar isso agora é poético, mas isso vai acontecer daqui a alguns dias, sei lá quantos dias, né? Mas esses que parecem ser obstinados pelo Cordeiro, focados nele, só farão isso porque entendem quem são, porque não entendem que não é a condição que eu estou que define quem eu sou. Por isso aqueles discípulos de Jesus e tantos homens durante a Bíblia, principalmente os discípulos de Jesus na igreja primitiva, eram entregues como mártires, porque eles faziam isso. Porque houve uma transformação genuína na vida de Pedro, gente. Porque Deus mudou o caráter, tudo na vida de Paulo. Porque Paulo se encontrou com Deus e entendeu quem ele era. E ele foi capaz de entregar toda a sua vida a Jesus. Mas principalmente porque ele entendia: Senhor, eu sei quem eu sou, e a condição que eu estou não define quem eu sou, e não define quem você é para mim. Nesses dias, Deus está levantando, e eu profetizo uma geração de adolescentes e jovens incendiados pelo Senhor. Você levante suas mãos no seu lugar. Deus está levantando uma geração de pré-adolescentes, de jovens. Vamos profetizar sobre as crianças também, mas principalmente sobre os pré-adolescentes e jovens que estão na igreja de hoje, que eles serão incendiados pelo Senhor, que eles honrarão ao Senhor, não porque alguém está os mandando fazer, mas eles se conectam com verdades eternas acerca deles. Eles vão seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. E às vezes as mamães, os papais vão ficar até com medo. Ai meu Deus, que não posso nem falar isso que eu pensei em falar. A gente vai ficar... Certa vez Deus me deu um sonho há mais de 25 anos atrás, que eu nunca tive coragem nem de contar para o Rodrigo, porque era um sonho dos meus filhos indo para as nações nos dias do fim, não voltando. E eu dava tchau a eles no aeroporto. Eu nunca tive coragem de contar isso. E eu falei: Senhor, eu guardo isso no meu coração. Mas essa geração está se levantando. Deus está levantando uma geração. Existe a trombeta da última hora que está sendo tocada. E aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está alistando o seu exército. Eu creio que alguns pré-adolescentes como Samuel vão ouvir o Senhor pelas madrugadas e vão entender como Samuel entendia que ele não era o mais especial, mas ele era alguém separado. Primícia significa separado, santo significa separado. Eles vão se entregar ao Senhor, vão falar: papai, mamãe, eu não entendi muito, mas eu sei que Deus está falando comigo. E não é mais o que você está me mandando ou não fazer que eu vou deixar de fazer, mamãe e papai. Agora eu vou fazer porque eu amo ao Senhor. Eu não quero deixar de pecar porque não pode pecar. Eu não adultero porque não pode. Está escrito: não adulterarás, então eu não faço. Não, eu não adultero porque eu amo ao Senhor. Porque eu sei que Ele me separou como primícia. Eu não quero quebrar essa regra no mundo, essa lei no mundo do Espírito. Ele me separou como primícia, como santidade a Ele. E a primícia será um estatuto perpétuo em todas as gerações, onde quer que nós moremos. Levítico fala exatamente isso que eu falei. E a oferta de primícia Deus foi estabelecendo durante toda a Escritura, toda a história do seu povo. Ele, em tempos oportunos, Ele estabelecia a primícia. Na reconstrução dos muros, lembra com Neemias? Os muros estavam lindos já, no lugar, depois de todo o sofrimento. No meio dos escombros,
Sabe aquela mudança? Não era escombros, não, era quase que mudança. Eles estavam trazendo as coisas que vieram, que estavam guardadas nas caixas. Quando eles começaram a abrir as caixas, eles encontraram uma lei. E uma lei delas era primícia. E com os muros todos reconstruídos. Eles falavam assim: meu Deus, por anos o povo não entregou primícias ao Senhor, da lua nova, do tempo, de nada. Vamos restaurar as primícias. O que isso mostra para mim e para você? Não basta levantarmos com a força do meu braço eu vou reconstruir os muros da minha casa. Se você não entende quem você é. Primeiro eu entendo quem eu sou e qual é a direção que Ele está me dando, para depois eu poder entender. Agora eu posso fazer algo para Ele. Mas primeiro quem eu sou. E depois de eles terem reconstruído os muros, eles ofereceram uma oferta de primícia ao Senhor. E em adoração a Bíblia fala com altas vozes de júbilo, de adoração. Aquele povo adorou o Senhor e entregou o fruto da sua colheita e do seu tempo como oferta de primícia ao Senhor. E durante toda a escritura e a história do povo de Israel, nós vemos a restauração desse princípio acontecendo. E por que houve restauração? Porque houve queda. Porque em algum momento alguém parou de fazer. Um momento para a gente encerrar, eu quero ler com vocês. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas 31, 9. Lá no Novo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 9. A gente espera mais um pouquinho, porque quem tem a Bíblia de aplicativo abre rapidinho, né? Mas quem tem a Bíblia de papel ainda demora para abrir. Está aqui. Do 9 ao 10. Esse texto é muito pontual. E ele nos ensina, ele fala que esse texto, quando houve essa restauração, era quando houve uma restauração e a casa de Deus, o culto ao Senhor foi restaurado. Quando eles restauram o culto à casa de Deus, eles dizem o seguinte: perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões, um monte de oferta, um monte de coisa, uma montanha. E Ezequias, o rei, perguntou. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas de primícias, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e essa grande quantidade é o que sobra. Ninguém tem falta de nada. Isso aqui foi o que sobrou. E eu quero profetizar sobre a sua casa nesses dias, sobre os desafios que como igreja local, mas principalmente você como sacerdote, sobre a sua casa tem. Eu quero profetizar que pelo simples fato, como eu falei, de buscarmos ao Senhor como o primeiro na manhã, desses 3 dias que nós estamos aqui, de nós restaurarmos Ele como o primeiro, eu quero profetizar que isso que aconteceu com o povo de Israel vai acontecer conosco, não por um passe de mágica, mas por um posicionamento. Eu quero profetizar que você não terá falta de nada em 2024. Eu quero profetizar que órfãos vão bater na sua porta, lá para os seus filhos. Pessoas vão chegar inesperadamente, vão te pedir coisas e você vai ter o que dar. E você vai falar assim: olha, eu tenho abençoado pessoas do sinal, eu tenho abençoado os coleguinhas do meu filho. Eu não sei o que aconteceu, houve um movimento de pessoas, de viúvas e órfãos, de pessoas, sei lá, moradores em situação de rua. Eu sei lá o que Deus vai fazer, mas eu quero profetizar que pessoas chegarão a nós nesse ano de 2024. E nós teremos o que dar. E nós poderemos fazer oração ao Senhor dizendo: Senhor, eu não sei o que aconteceu, mas desde que começamos a nos separar como primícia, antes de dar algo, não é o que eu dou, é quem eu sou. Não é o que eu dou, é quem eu sou. Antes de eu dar a essas pessoas, eu escolhi de forma simples voltar ao meu primeiro amor e dizer: Senhor, venha ser o primeiro. Senhor, eu quero te consultar nas pequenas coisas. Eu comecei a consultar o Senhor. Eu comecei a colocar os meus planejamentos e alvos diante do Senhor. Eu comecei a tomar as minhas decisões baseadas naquilo que o Senhor tinha. E Deus começou a me prosperar e eu não consigo te explicar.
E à medida que Deus começou a me prosperar, Deus começou a enviar pessoas, porque a prosperidade, ela não pode parar em mim, ela passa por mim para tocar outras pessoas. Não faz sentido ter alguma coisa se não pode tocar alguém. Nesse ano, a nossa maior marca precisa ser a paixão pelo Senhor e a compaixão pelos outros. A paixão pelo Senhor e a compaixão pelos outros. Era isso que Jesus fez durante os anos que Ele viveu na terra. Amar ao Senhor em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Ele está restaurando nesses dias a paixão do nosso coração por Ele. A paixão, o fogo que queima no nosso coração, que fez aqueles homens se entregarem como mártires. Eu não quero ser tão radical, mas eu não sei o que Deus vai fazer em 2024, mas eu sei que eu quero estar disponível para Ele. Eu quero estar com a minha casa disponível. Eu não quero estar com a minha agenda lotada de coisas. Eu quero simplesmente deixar que Ele venha ser o primeiro e absoluto na minha vida. Fique de pé no seu lugar um pouco. Em outra oportunidade nós vamos ler Deuteronômio capítulo 26, que fala de forma pedagógica de como deveria ser entregue. Isso nos ensina tanto, porque no versículo 12 de Deuteronômio 26 diz: e depois de você ter entregue as primícias ao Senhor, o levita, o estrangeiro, a viúva, o órfão que está debaixo da sua casa, ninguém terá falta de nada. Você será um canal para abençoar até o estrangeiro. Você vai abençoar todos que tiverem. Não por algo que você faça, não por uma estratégia nova, mas pelo fruto do entendimento de quem você é. Nós somos primícias. Nós somos a igreja dos últimos dias, que somos chamados dos primogênitos de Deus para esses dias. Levante suas mãos, vamos liberar um pouco o ambiente aqui. Não tem a ver com o que damos, tem a ver com o que somos. Não tem a ver com as horas que entregamos ao Senhor nos turnos de oração. Tem a ver com quem nós somos e estamos nos tornando nele. Feche os seus olhos no seu lugar um pouco. Mesmo que você esteja cansado ou virado dessa noite, tenta liberar o seu corpo como oferta. Vamos fazer isso um pouco. Queria chamar os músicos aqui. Vamos, nessas horas que nós estamos consagrando como oferta ao Senhor, nós vamos ofertar um pouco do nosso corpo, da nossa vida, da nossa força. Talvez depois de um dia cansado. Essa é uma boa oferta, porque a palavra bíblica para oferta, sabe o que é? Sacrifício. A gente quer ficar falando doação, a gente quer botar uma palavra para que as pessoas não se ofendam, né? Que geração? Não. A oferta bíblica, hebraica e grega, é sacrifício. E aonde é que estão aqueles que vão sacrificar tudo pelo rei? Tudo por ele. Aonde estão os pais que vão ter coragem de ensinar os seus filhos? Filho, não é uma doação, essa palavra bonita. Não é sacrifício, meu filho. Mas mamãe, isso, aquilo. Vamos amanhã ensinar os nossos filhos a trazerem as ofertas? Vai lá no guarda-roupa do teu filho, dos brinquedos. Você que vai vir com seus filhos, você que vai vir de casa, faz isso. Entrega uma oferta de sacrifício e fala: meu filho, vem, vamos ofertar. Mas algo que nos custe. Não é algo que está me sobrando. Não é porque você tem brinquedos demais que você vai ofertar. Não, meu filho, isso aqui é sacrifício. Papai vai começar a te ensinar dessa forma. Então nós vamos ofertar junto com as nossas crianças amanhã. Tem alguém em casa aqui, gente? Você sabe de alguém que do seu convívio, algum familiar seu, algum amigo seu que não esteve aqui hoje, mas que vai estar amanhã, principalmente os líderes de PGs, vamos comunicar isso. Os nossos filhos vão ofertar amanhã no altar. Amanhã nós vamos receber, além das nossas ofertas, vamos receber a oferta das nossas crianças. E a gente vai ensinar eles: filhinho, não é o que sai das suas mãos, é quem você é. Deixa eu te falar quem você é. E aí você aproveita para profetizar sobre o seu filho. Mesmo que no primeiro momento você ache que ele não está entendendo, ele está guardando. Ele está entendendo, sim. Então, antes de qualquer coisa, feche os seus olhos, erga os seus dois braços, se você puder, aqueles que podem, o mais alto que puder.
Jesus. Libere aí no seu lugar palavras de gratidão. Nós vamos dar nessas primeiras horas desse primeiro dia de 2024 gratidão ao Senhor. Pai, nós não queremos te pedir nada. Eu sei que temos desafios pessoais, mas Deus, na minha ansiedade, eu não quero escolher te pedir nada nessas primeiras horas desse ano. Levante a sua voz e comece a liberar gratidão, mesmo que talvez você olhe para 2023 e não tenha muitos motivos aparentes de gratidão. Nós estamos vivos por causa dele. Quantos livramentos o Senhor trouxe a nós que nós nem vimos. Então libere a sua voz. Vamos nos conectar com o Senhor nessas horas, nesses minutos agora. Libere a sua voz em gratidão. Vamos liberar aqui nessa noite um altar de gratidão ao Senhor. Isso, aumente um pouco o volume da sua voz. Eu te dou graças, Jesus. Eu te dou graças, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Isso, meus irmãos, não de forma tímida, não de forma cansada, mas de forma sacrificial. Olha, eu vou dar o meu testemunho, mesmo que você esteja de olhos fechados, para que de alguma forma edifique você. Existiam alguns momentos, alguns anos atrás na minha vida, eu escolhi fazer dessa forma, tá? Não tem nada a ver, não é uma doutrina. Que eu às vezes vinha cansada do trabalho, da faculdade, mas eu estava diante de desafios que eu não conseguia suportar. E eu comecei a fazer votos com Deus de dar a minha força ao Senhor. Eu fiz isso por 200 dias. Por 200 dias eu me entreguei em jejum. E todos os dias eu entregava uma oferta de força ao Senhor. E a Bíblia fala: adore ao Senhor com todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o que eu fazia? Quando eu estava em ambientes como esse, eu ficava pulando, eu ficava entregando a força do meu corpo até que nada mais restasse. E eu falava: Senhor, eu sei que isso parece ser louco, mas eu quero entregar a minha vida. Eu quero que isso de alguma forma comunique no mundo do Espírito, que eu quero me entregar como um sacrifício. Não é porque se hoje eu estou bem ou não, que eu vou deixar ou não de te adorar. Você continua exaltado no alto e sublime trono. Você não perdeu o controle das nações. Você não perdeu o controle da minha vida. Nada foge ao seu controle. Você continua exaltado no alto e sublime trono. E sabe o que eu quero fazer? Sabe o que eu quero fazer? Eu quero, Senhor, te adorar. Porque aqueles anjos em Isaías capítulo 6 não tinham na terra motivo nenhum para dizer o que eles disseram. Que toda a terra estava cheia da glória de Deus. Porque os dias que a terra estava vivendo eram maus, eram dias terríveis, mas eles estavam focados na glória de Deus. E dia e noite declaravam: Santo, 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 Santo. Você não perdeu o controle. Você está exaltado no alto e sublime trono. E toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que nós vamos fazer em 2024? Nas primeiras horas do nosso dia, como santidade e primícia ao Senhor. Todo dia, não só aqui. Nós vamos declarar: Deus, eu sei que eu tenho desafios, eu estou morrendo de medo, mas Senhor, você não perdeu o controle. Tu és santo, Tu és santo. Seja entronizado sobre a minha casa. E sabe o que acontece? Os demônios das trevas, elas precisam sair, porque nós estamos clamando: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, em primeiro lugar, na terra como ela é feita no céu. Toda a terra. E aí você vai começar a profetizar e olhar para os seus desafios, e vai olhar para os seus filhos, para o seu casamento, para a sua saúde, para as suas finanças. E você vai começar a profetizar como um louco para alguns: toda a terra, a minha casa está cheia da glória de Deus. A minha família está cheia da glória de Deus. E o inimigo vai insistir em dizer: você é maluco. Você não viu o que aconteceu ontem?
Você não sabe o que vai acontecer amanhã? Eu sei que o meu Deus continua exaltado e assentado no alto e sublime trono, porque eu sei quem eu sou. Então não tem um dia bom. Se eu estou num tratamento de bipolaridade e hoje eu não estou bem ou não, com todo respeito, eu vou submeter isso ao Senhor e vou dizer: Senhor, no dia bom ou no dia mau, eu quero te adorar, porque eu sei quem você é. Não é se hoje eu estou muito bem ou estou muito mal. Vocês estão diante de alguém que aprendeu no sofrimento isso. E eu falo isso com temor. Eu lembro de dias que eu tinha que ir ministrar, e eu estava na escala para ministrar louvor. E era o dia que eu saía do CTI aos domingos, e era minha escala, meu plantão com meu pai. E as notícias eram terríveis: em coma, morte cerebral. E eu saía dali igual uma leoa, profetizando, e saindo ali, fechando a porta daquele CTI, sabendo que a situação era terrível. E eu voltava para ministrar louvor. E aí o líder do louvor falava assim: vou te dar umas férias. E eu falava assim: não me tire esse direito, porque é a hora de eu ofertar o meu melhor ao Senhor. Não me tira desse direito. Essa é a minha oferta, porque aquele que vai andando, mas lançando a semente, a preciosa semente, voltará com certeza, colhendo os seus feixes com alegria. Mas sabe o que acontece? No dia mau, no dia do choro, a gente para de lançar a semente e se esquece de quem nós somos. Mas a gente está dizendo: mesmo que você chore, mesmo que o seu inimigo te diga algo contra, não pare de andar. E vai andando, vai fazendo uma coisa, vai lançando sementes e chorando. Mas Senhor, se eu tiver que ir chorando, sim, se eu tiver que ir chorando, eu vou chorando e vou lançando essas sementes, porque Ele é preciosa semente. Porque com certeza você voltará com alegria, colhendo seus feixes. E eu quero profetizar isso sobre a tua casa nesses dias: que você não vai parar na primeira luta, você não vai parar no primeiro desafio, na primeira crise de ansiedade, na primeira fuga. Você não vai parar, nós não vamos parar. Por quê? Porque nós não somos daqueles que retrocedem. O meu justo viverá pela fé. E o que é fé? Eu falei um pouco sobre isso ontem. Fé é a convicção de realidades e verdades que são eternas. Fé, Hebreus 11 fala que é certeza do que nós não vemos. O que é fé? É convicção de realidades e verdades eternas. Então não é a situação que eu estou que vai definir quem eu sou, como eu vou falar, como eu vou me mover. Eu me movo por convicções e verdades eternas. Então aquilo que Ele falou eu acredito para sempre, porque eu estou bem certa de que nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Eu quero profetizar que esse ano você não vai parar, como eu falei no primeiro desafio, na primeira crise emocional, no primeiro não que falarem para você, no primeiro não, nós não vamos parar nesse lugar. Nós vamos continuar caminhando e marchando como exército, lançando, mesmo que chorando, a preciosa semente. Você recebe essa palavra? Feche os seus olhos no seu lugar, levante suas mãos.